Bom dia, queridos. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Bom dia a todos. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre a sua família, que o Senhor lhe fortaleça nesse dia. Aqui estou para compartilhar mais uma vez uma porção da palavra do Senhor, para sua edificação, para nossa edificação, na certeza de que a palavra de Deus não volta vazia. Então, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você for edificado ou edificada, compartilhe, né? Curta a mensagem lá no YouTube, para a gente continuar divulgando e alcançando novas pessoas. Vou ler em Lucas capítulo 18, versículo de 1 até o versículo 8. Vou falar sobre o desafio da perseverança na oração. O desafio de não esmorecer, de perseverar na oração. E para isso vou ler a parábola do juiz iníquo, que Jesus usou para trazer lições preciosas sobre o nosso dever de orar. Então leiamos. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então esse é o sentido da parábola. Jesus já está aqui anunciando qual é o sentido. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Queridos, esta parábola toda a vida me desafiou e me chamou a atenção, não só por Jesus ter usado a figura do juiz, que representa em muitos casos, né, a injustiça. Nem sempre o juiz faz justiça e nem sempre o juiz é humilde. Geralmente, alguns juízes, não todos, é lógico, eu conheço muitos juízes, servos do Senhor, que são humildes, que são servos de Deus, não têm arrogância. Mas nós sabemos de muitos que são arrogantes. Porque Jesus usou a figura do juiz, porque aqui está a ideia, né, avessa de um juiz e uma viúva, que na sociedade judaica era alguém sem prestígio nenhum. E aí o Senhor Jesus está usando essas duas figuras para, na verdade, falar da nossa relação, da relação dele conosco, da relação dele com os seus escolhidos, e para anunciar para nós algumas coisas em relação a esta relação, especialmente da vida de oração. E eu quero, então, trazer aqui alguns aspectos importantes dessa parábola, ou destas lições que o próprio Jesus Cristo, no final, vai anunciar. Primeira coisa que nós precisamos entender, que na nossa relação com Deus, na nossa vida de oração, é que Deus não demora, Deus chega na hora certa. A ideia aqui é interessante, como Jesus usa assim: embora pareça demorado em defendê-los, o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele noite e dia, embora pareça demorado. Aí logo em seguida ele diz: digo-vos que depressa lhe farei justiça. Então muitas vezes Jesus está aqui incentivando as pessoas a não desistirem de orarem, a não desanimarem, a não esmorecerem da vida de oração. Porque nós vivemos numa sociedade, ou nós vivemos num contexto, hoje muito mais, e que nós estamos acostumados com
com coisas rápidas, com imediatismo. Então, nós para acendermos uma luz, nós só tocamos no interruptor, em alguns casos só a nossa presença, só o calor, né, do corpo já acende uma luz. Né? Tem aí os detectores de calor. Então, em muitos casos, na vida nossa, tudo é muito rápido e dinâmico. Nós estamos acostumados com esse dinamismo, com este imediatismo. Nós não gostamos de esperar. Nós temos aversão a esperar. Então, na relação com Deus, muitas vezes nós podemos levar nosso costume, essa nossa dinâmica, para a nossa relação com Deus em relação à oração. Então nós achamos que Deus tem que lhe responder na hora que você quiser, ou nós achamos que Deus tem que nos responder na hora que nós quisermos. Na hora que a gente quer, ou a gente acha que é o tempo. Então é muito importante nós entendermos isso. Que o Senhor Jesus deixa muito claro que Deus é justo, Deus não é injusto. Deus é um pai, não é juiz somente. Ele é justo porque ele faz justiça, mas acima de tudo ele é o nosso pai. Por isso quando Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso. Então Deus se importa conosco, Deus olha para a nossa demanda, para aquilo que nós estamos clamando. Agora, Deus tem um tempo certo de agir. Então, quando Deus demora, ou quando Deus não chega na hora que nós achamos que Ele tem que chegar, é só aparência de demora. O texto está dizendo isso. É só aparência, mas Deus não demora. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós trabalhamos nesse tempo chamado Cronos, onde nós temos aí até a percepção de quando ele vai passando, minutos, segundos, minutos, hora, e nós vamos percebendo o passar desse tempo, e nós vamos tendo aí a noção de tempo. Mas o agir de Deus, a visão de Deus, o tempo de Deus é outro tempo, chamado Kairos. O termo grego Kairos, que significa tempo de Deus, ou tempo da oportunidade. Então, muitas vezes, nós achamos que Deus está demorando, mas Deus está simplesmente agindo para trazer a resposta na hora certa. Então, a fé, por isso que ele no final vai perguntar: quando o Filho do Homem voltar, vier, porventura achará fé na terra? A minha fé deve dar em mim esse resultado, deve produzir em mim esse resultado. O primeiro resultado é crer que Deus age no tempo dele. Crer que Deus não demora. Deus, ele chega no tempo certo. É difícil. Nós vamos ver nos Salmos, vários salmos, onde o salmista, o próprio Davi, outros salmistas, eles se dirigem a Deus dizendo: dá-te pressa, Senhor, e me acudir. Até quando, Senhor? O Senhor vai se olvidar de mim. Isto é, o Senhor vai rejeitar o meu clamor, a minha oração, não vai me ouvir. Mas a palavra de Deus diz para nós, através do Senhor Jesus e através de outros textos, que o nosso Deus é um Deus que age na hora certa. Então, a sua fé, a minha fé, ao orarmos ao Senhor, devemos crer que Deus age, e age no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. Então, o que é que eu tenho que fazer enquanto a resposta da minha oração não vem? E pode ser que venha com um não. Né? Mas neste caso aqui da parábola, o Senhor está falando de alguém que clama por justiça, de uma viúva que clama por justiça. E o Senhor também está dizendo aqui: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. A segunda coisa que nós precisamos entender é que tem respostas e respostas. Tem respostas que, pela própria dinâmica da oração e do pedido, ela parece ou aparenta que será positiva, será um sim de Deus. Principalmente quando oramos de acordo com a vontade do Senhor. É isso que nós lemos na palavra dele, em 1 João capítulo 5. Sabemos que se orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Jesus também nos ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade.
Portanto, tem coisas, tem pedidos que estão alinhados à vontade do Senhor. Estão totalmente alinhados àquilo que Deus deseja para nós. Portanto, nós devemos esperar o agir de Deus e um agir positivo. Mas, na palavra do Senhor mesmo, nós lemos várias vezes, em alguns casos, Deus dizendo não. Como é o caso, eu já falei aqui, do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele trabalha o pedido que ele fez a Deus para tirar o espinho da carne, porque o mensageiro de Satanás o esbofeteava, lhe perturbava, e ele pediu para o Senhor tirar esse espinho da carne, e o Senhor disse não, a minha graça te basta. Portanto, nós precisamos orar com a fé suficiente para esperar as respostas, esperar que Deus fará justiça, ou que Deus nos dará as respostas que nós esperamos. Mas uma fé suficiente também para quando Deus disser não, nós entendermos que o seu não é melhor para nós. Que quando Ele disser não, Ele tem uma razão, Ele tem um propósito, porque Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Então a nossa vida de oração não deve ser interrompida, ou não deve sofrer nenhuma interrupção, se nós acharmos que Deus está ou demorando, ou Deus está dizendo não. Mas a minha fé deve ser suficiente para que eu não esmoreça. Esse é o sentido da parábola. O Senhor contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E no final ele pergunta, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite? Portanto, queridos, a nossa fé deve continuar, a nossa fé deve se manifestar no que nós chamamos de continuidade, em perseverança, sem esmorecer. Então não esmoreça, não desista, não desanime, dia e noite. Clame ao Senhor, busque ao Senhor todos os dias. Porque o texto diz que esta viúva importunava aquele juiz. Ia lá, sempre, e pedia a mesma coisa, julga a minha causa. E o juiz disse, para essa viúva, não me importumar mais, eu julgarei esta causa. Aí o Senhor Jesus disse, considerai no que diz esse juiz. E é interessante que o Senhor nos ensinou a orar exatamente assim. O Senhor nos ensinou a orar dizendo, batei, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. O Senhor nos ensinou a orar, a buscar o Senhor dentro desta perseverança. Pedi, e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que bate encontra. Então, esta é a ideia que está lá em Mateus, né, no capítulo 7. Então, nós precisamos, queridos, não esmorecer na nossa vida de oração. A nossa fé deve produzir perseverança, continuidade. Porque a oração não é só obter de Deus aquilo que nós estamos pedindo. Nós precisamos entender os benefícios que a oração traz. Inclusive, tem pesquisas comprovadas cientificamente que a oração produz muitos resultados psíquicos, emocionais. Que a oração produz em nós hormônios, energias no nosso cérebro que ajudam no bem-estar, na cura das nossas emoções. Então nós devemos orar não só para obter de Deus certos pedidos, mas nós devemos orar sempre, todos os dias, orar sem cessar, sempre, sem esmorecer, principalmente para derramar a nossa alma diante do Senhor, expressar diante do Senhor a nossa dor, o nosso sentimento de injustiça, o nosso sentimento que muitas vezes está nos sufocando. Oração é mais do que só pedir, também, principalmente suplicar, mas oração também é agradecer, oração é colocar alguém diante de Deus em intercessão, oração é batalha espiritual para vencermos nossas lutas internas. Então nós devemos não esmorecer se porventura você pediu a Deus algo e Deus não lhe disse um sim ainda, ou Deus não respondeu positivamente, ou
A resposta de Deus foi não. Eu conversando recentemente com alguém e estava muito fraca essa pessoa. E ela disse, eu estou me sentindo fraca, pastor. Eu estou me sentindo sem forças. Principalmente porque eu orei por esta causa e Deus disse não. Eu orei e Deus não respondeu. Ela estava orando pela cura de uma pessoa que faleceu. Justamente nesse contexto da Covid. Deus não ouviu a minha oração, pastor. E eu disse, quem disse que Deus não ouviu? É que nós muitas vezes não temos uma fé suficiente para aceitar os planos de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas nós não sabemos, na nossa limitação, por que Deus diz não. Às vezes o não de Deus é por bem, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então a nossa fé deve ser suficiente para não esmorecer, se porventura você achar que Deus está demorando, ou você achar que Deus está dizendo um não para você. E aí nós devemos entender isso, que o mais importante agora também dessa parábola é o que Deus diz de nós. Deus diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Queridos, se você é um eleito, se você é escolhido de Deus, você deve ter uma relação com Deus, não uma relação como esta viúva teve com esse juiz, de importunação, mas uma relação muito mais de comunhão. Deus a oração não importuna Deus. Embora o texto está falando aqui que o juiz respondeu assim, eu julgarei esta causa, para essa viúva não vir mais me importunar, para não venha mais me molestar, me perturbar. Mas Deus, querido, não é como esse juiz. Deus que nós conhecemos na Bíblia é um Deus que é Pai e que é bom, que a sua misericórdia se renova todas as manhãs, e que Ele nos escolheu por amor, e a nossa relação com Deus não é de importunação. A nossa oração não importuna a Deus, a nossa oração alegra o coração de Deus, a nossa oração revela a nossa fé, revela que nós confiamos no Pai, nós confiamos nesse Senhor, que também é juiz reto juiz, que faz justiça na terra. Então não veja a sua oração como uma importunação, ou como se Deus tivesse o dever de lhe ouvir, ou de me ouvir. A parábola está aqui para dizer o contrário. Nós somos escolhidos por Deus, e Deus tem prazer em nos ouvir, e Deus se importa conosco, e Deus está atento ao nosso clamor. É isso que nós lemos em toda a palavra de Deus, principalmente nos Salmos. Perto está o Senhor daqueles que o buscam, daqueles que lhe clamam, daqueles que estão com seu coração quebrantado em oração. Então não pense que a sua oração importuna a Deus. A sua oração deve ser uma expressão muito mais de amor, de confiança, de fé, de dependência, de uma comunhão profunda com o Senhor, com seu Pai, com aquele que te escolheu, com seu Senhor, que te escolheu por amor e por graça. Então a sua relação com Deus não pode ser essa relação com uma visão distorcida, como se fosse a relação da viúva com o juiz. Não é. O Senhor está colocando esta parábola para justamente mostrar o contrário. Enquanto o juiz não teme a nada, é injusto, Deus é justo. Enquanto esse juiz escuta porque não quer ser importunado, o nosso Deus nos escuta porque Ele nos ama, porque Ele é Pai, porque Ele nos escolheu. Enquanto esse juiz está aí, nem aí para a injustiça feita a esta viúva, o texto está dizendo que Deus se importa com as injustiças feitas ao seu povo. Então nosso Deus é totalmente contrário a esses modelos que nós temos muitas vezes e que nós reproduzimos na nossa vida de oração. Então tem várias gente equivocada, orando a um ídolo, não ao Deus verdadeiro, o Deus da palavra. Então você não pode colocar Deus na parede, você não pode exigir nada de Deus, você não pode molestar a Deus, você não pode acusar Deus de injustiça, porque Deus não é injusto, Deus é justo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus se importa conosco. E eu encerro fazendo a pergunta que Jesus fez. Portanto, a nossa fé é o diferencial, é o que vai nos diferenciar. E ele faz essa pergunta.
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Portanto, a cada dia que passa, as pessoas estão mais incrédulas, como eu disse, mais imediatistas, mais materialistas, mais se achando no direito, né, de ter direito diante de Deus. E muitas vezes a relação com Deus é muito mais uma relação de como se Deus fosse o servo e nós os senhores, que dizemos a Deus o que Ele tem que fazer, de arrogância. Mas a fé é o caminho, nunca deixou de ser o caminho. O justo viverá pela fé. O Senhor nos escuta se nós tivermos fé. Se nós cremos, veremos a glória de Deus. Tudo é pela fé. Tudo que nós lemos no Novo Testamento, quando Jesus Cristo ia responder a algum pedido, você crê? E Jesus dizia, a tua fé te salvou, a tua fé fez com que eu lhe respondesse. Portanto, não exercite a sua fé. Não desanime no exercício da sua fé. Não desanime no exercício, né, de perseverar, crendo, buscando, orando, clamando e celebrando cada resposta, mesmo que seja negativa. Isto é fé. Que Deus possa nos dar esta fé, porque à medida que o tempo vai passando, o amor vai esfriando e a fé vai se acabando. E quando Jesus voltar, talvez não encontre nem mais amor no mundo. E Jesus disse mesmo isso no sermão lá profético, onde ele disse que se não abreviasse os dias, nem os salvos, nem os eleitos se salvariam, porque o amor de todos, ou de quase todos, vai esfriar. E a fé também. Jesus Cristo disse isso. Então, exercite a sua fé. Valorize a sua vida de oração. Persevere na sua vida de oração. Mesmo que seja para chorar, para clamar, para gemer, mas não esmoreça na sua vida de oração. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a desenvolver esta caminhada com Deus de fé. Uma fé que espera o agir de Deus no tempo de Deus. Uma fé que espera a resposta de Deus, sendo que a melhor resposta é aquela que Ele nos dá, mesmo que seja negativa. Uma fé que desenvolve uma vida de oração, não como importunação, mas como comunhão, como resposta à escolha soberana, ao amor de Deus. Uma fé que persevera, que não desanima, mesmo quando nós achamos que Deus está demorando. Que nossa fé seja alimentada diariamente e que nós possamos continuar, queridos, na nossa caminhada com Deus até o fim. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus lhe fortaleça nesta caminhada. Um abraço. Amém.